Olá, pessoal do cursinho! Mais uma aula, estamos aqui para darmos continuidade com a nossa terceira aula. E antes de tudo, não esqueçam de deixar o nome de vocês, não esqueçam de curtir o vídeo, de assistir, tá? Isso é muito importante para que o nosso trabalho cresça, para que a gente veja quem está assistindo o vídeo, para que a gente tenha um maior controle dos alunos, tá bom? Então, nossa terceira aula é sobre um conteúdo um pouco temido, mas um conteúdo de extrema importância, tá? Na disciplina de Química, que é cálculos estequiométricos. Gente, os cálculos estequiométricos, eles são cobrados não só nesse conteúdo, mas eles também são envolvidos em outros conteúdos, como termoquímica, como estequiometria, tá? Então, é muito importante a gente entender cálculos estequiométricos, porque eles podem vir em outras junto com outros conteúdos também. Ah, professora, mas cálculos estequiométricos é difícil. Não é, e eu vou mostrar para vocês que não é difícil, tá bom? Então, quando a gente fala de cálculos estequiométricos, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a gente só fala questões de cálculos estequiométricos quando a gente tem uma reação. E quando a gente fala de reação, gente, nós estamos falando de dois pontos específicos. A gente está falando de reagentes, tá? Que vão se transformar em produtos. Então, a gente tem que ter noção disso. A gente sempre vai ter reagentes que vão se transformar em produtos. Quem separa os meus reagentes dos meus produtos? A minha seta, tá? Então, toda e qualquer reação química vai ter sempre essa mesma estrutura. Reagentes, seta, produtos, tá bom? Então, quem separa reagentes e produtos é a minha seta, ok? Então, a gente tem reação química e nessa reação química nós temos esses reagentes se transformando em produtos. Quando a gente fala em reação química, nós precisamos representar essa reação química por meio de equação química, tá? E essa equação a gente tem que ter noção de alguns pontozinhos de extrema importância. Quais pontos são esses, professoras? Vamos lá. A nossa equação química vai estar representada aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Isso aqui é a nossa equação química, ok? Essa aqui. E tem alguns pontos que a gente tem que lembrar. Primeiro ponto que a gente tem que lembrar: coeficientes estequiométricos. Professora, o que são coeficientes estequiométricos? Gente, esses coeficientes estequiométricos é que vão dar toda a base para a gente fazer os nossos cálculos, tá? E o coeficiente estequiométrico é o número que vem antes da nossa substância. Então, esse 2 é um coeficiente estequiométrico. O 3 é um coeficiente estequiométrico. E esse 2 aqui é um coeficiente estequiométrico. Professora, e se não vier nenhum número antes da nossa substância? Nosso coeficiente estequiométrico será quanto? Se não vier nenhum número, o nosso coeficiente estequiométrico será 1, tá bom? Então, lembrem disso. Quando não vem nenhum número, o nosso coeficiente é 1. Ah, professora, existem também os numerozinhos que vêm depois da substância. Esse númerozinho que vem depois da substância, ele é chamado de índice de atomicidade, tá? Índices de atomicidade. Então, nós temos isso. O que são índices de atomicidade, professora? São, como eu acabei de falar, esses numerozinhos que vêm depois da nossa substância e eles vêm aqui, ó, geralmente de forma menor, mais pequenos, tá? Esses índices de atomicidade, gente, eles são imutáveis. Imutáveis. Eles não podem mudar. Eu não posso retirar, eu não posso colocar eles. Eles têm que ficar aí, certo? Então, aqui depois do alumínio eu não tenho nenhum número. O índice de atomicidade simboliza que a gente tem 1, ok? Tá aqui, ó. Índice de atomicidade aqui vai ser 1. O número que vem antes é o nosso coeficiente estequiométrico. Então, não esqueçam disso. Coeficientes estequiométricos são mutáveis. A gente pode mudar ele, tá? Índices de atomicidade são imutáveis. A gente não consegue e não pode mudar eles, ok? A gente tem aqui, na equação química, nós vamos ter fórmulas e símbolos, certo? Quais são as nossas fórmulas? Aqui, ó. Al é o alumínio,
Bromo 2 é a nossa substância bromo. A LBr3 é brometo de alumínio. A gente tem coeficientes e índices. Não esqueçam onde os coeficientes vão estar. Sempre antes da nossa substância. Índices vão ser sempre depois. Reagentes e produtos que a gente viu que são separados por seta. Então, nós temos alumínio e bromo são nossos reagentes. Brometo de alumínio é o nosso produto. E estados físicos que vão estar entre parênteses. Ó, aqui a gente tem... Eu vou apagar aqui porque já está tudo borrado. Aqui a gente tem o seguinte. Depois do alumínio, a gente tem entre parênteses esse S aqui. Esse S simboliza que a gente tem alumínio sólido. Depois do bromo, a gente tem aqui esse L, que simboliza líquido. E aqui a gente tem S, que simboliza sólido. Se for gasoso, vai vir G entre parênteses. E ainda pode vir aquoso, AQ entre parênteses, tá bom? Então, não esqueçam. Coeficientes estequiométricos sempre vêm antes. Índices sempre vêm depois. Coeficientes estequiométricos são mutáveis, índices são imutáveis. Eu não posso mudar o índice de atomicidade das minhas substâncias. Tudo bem? E aí, a gente vai aqui para relação estequiométrica. Antes de falar relação propriamente dito, a gente tem que entender que para fazer essa relação eu preciso estar com a minha equação balanceada, tá? E para a gente estar com a equação balanceada, a gente precisa de alguns pontos. Primeiro, escrever a equação base. Essa equação base, na grande maioria das vezes, ela já vem escrita, tá bom, gente? 2. Acertar os coeficientes estequiométricos, considerando a lei da conservação das massas, que aqui nós estamos no balanceamento, tá? Balanceamento. Professora, eu não sei balanceamento. Tá, aqui vai uma regra para vocês que não sabem balanceamento. Primeiro, balancear os átomos de metais, depois a metais, hidrogênio e, por fim, oxigênio. Lembra que o último que vocês vão balancear é o oxigênio. Gente, se vocês começarem a tentar balancear pelo oxigênio, não vai dar certo. Não vamos conseguir, tá? A gente vai passar o dia inteiro e não vai conseguir balancear nenhuma equação. E, por fim, relacionar estequiometricamente os participantes da reação, tá bom? Isso que a gente tem que fazer. Esses 4 pontozinhos a gente tem que lembrar, a gente tem que fazer para a gente conseguir resolver a questão de uma forma mais simples. Então, vamos lá. Quando a gente fala de cálculos estequiométricos, a gente tem que lembrar que todo cálculo estequiométrico envolve uma reação química. Reação química envolve reagentes transformando-se em produtos separados por uma seta. A gente tem coeficientes estequiométricos e a gente tem índices. Coeficientes estequiométricos sempre estão antes da nossa substância, índices sempre estão depois. Coeficientes estequiométricos são mutáveis, índices são imutáveis. Isso vocês não podem esquecer, tá bom? De terceiro, a gente tem balanceamento. Quando a gente fala em balanceamento, a gente tem uma regra. Primeiro eu balanceio os átomos dos metais, depois a metais, depois hidrogênio e, por fim, o último sempre é o oxigênio. Não esqueçam disso, tá bom? E a gente vai fazer aqui como é que vocês fariam o balanceamento dessa equação. Nós temos aqui uma equação, essa minha equação não está balanceada e a gente vai balancear. Professora, não sei balanceamento, não sei balancear, não se preocupe. O que vocês vão fazer? Separar reagentes de produtos. Então, observa bem a seta e separa. Reagentes de produtos. Quais são os elementos que vocês têm no reagente? Vamos lá colocar aqui, ó. Na é um. Eu tenho C, que é o carbono. Eu tenho o oxigênio. E eu tenho o hidrogênio. Tenho esses elementos aqui nos reagentes. Vamos ver quem a gente tem no produto. No produto, a gente vai ter aqui, ó. Na, a gente vai ter carbono também, a gente vai ter oxigênio também, a gente vai ter hidrogênio também e a gente vai ter cloro. E aqui nos reagentes eu esqueci do cloro que a gente tem também aqui, tá bom? Então, coloquei todos que a gente tem. Observe que os mesmos elementos que vocês têm nos reagentes, obrigatoriamente são os mesmos elementos que vocês vão ter nos produtos. Depois vocês vão ver quantidade, quanto eu tenho de cada um. Então, olha aqui para os reagentes. Quantos sódios você tem? Depois do Na, você tem 2. Então, simboliza que eu tenho 2 sódios. Carbono. Depois do carbono, eu tenho alguém? Não. Então, simboliza que eu só tenho 1.
Oxigênio. Depois do oxigênio, eu tenho 3. Então, simboliza que eu tenho 3 oxigênios. Hidrogênio, depois de hidrogênio, não tenho ninguém, simboliza que tenho 1. Depois do cloro, não tenho ninguém, simboliza que tenho 1. Fiz isso para os meus reagentes, vou fazer para os meus produtos. Depois do Na, eu tenho alguém? Não, então simboliza que tenho 1. Depois do carbono, eu tenho alguém? Não, então também simboliza que eu tenho 1. Depois do oxigênio, vamos lá. Depois desse oxigênio, eu não tenho ninguém. Então, simboliza que eu tenho 1. E aqui eu tenho 2. Então, 1 mais 2 é 3. Hidrogênio. Depois do hidrogênio, eu tenho 2. Depois do cloro, eu não tenho ninguém. Então, eu vou ter 1. Fazendo isso, a gente vai lembrar da regra. Sempre começa com metal, depois a metal, depois hidrogênio e, por último, sempre o oxigênio. Então, o meu único metal que eu tenho aqui é o sódio, tá? É o Na. Então, a gente vai começar por ele, certo? Então, vamos lá. Começar pelo sódio. Sódio, nos reagentes eu tenho 2, tá? Nos produtos eu tenho 1. Então, eu tenho que colocar um coeficiente para igualar essa quantidade. Não posso colocar índice de atomicidade, tenho que colocar coeficiente estequiométrico. Então, eu vou colocar aqui um 2, tá? Quando a gente coloca um 2 aqui, esse é o meu coeficiente estequiométrico, multiplica tudo que a gente tem aqui nessa substância. Então, ó, 2 vezes 1 do sódio, eu vou ter agora 2. 2 vezes 1 do cloro, 2. Então, eu vou ter 2 cloros também, tá bom? Então, não esqueçam disso. Pronto, metal foi. Agora, a gente tem a metal. Vamos olhar o carbono. O carbono nos reagentes eu tenho 1, nos produtos eu tenho 1. Ok, não preciso mudar nada. Depois, cloro. Ó, cloro, nos reagentes eu tenho 1, nos produtos eu tinha 1, mas agora eu tenho 2. Então, nos reagentes eu preciso ter 2. Coloco um coeficiente estequiométrico antes do meu cloro. Então, multiplica tudo. Ó, 2 vezes 1 do hidrogênio, 2. Então, tinha 1 hidrogênio, aqui passou a ter 2. 2 vezes 1 do cloro, 2 também. Então, aqui eu vou ter 2 também, tá? Então, agora a gente vai olhar. Hidrogênio e, por fim, oxigênio. Hidrogênio, nos reagentes eu tinha 1, mas agora eu tenho 2. Produtos, 2, ok. Oxigênio, 3 e 3, ok. Se vocês olharem, a quantidade que eu tenho nos reagentes é a mesma quantidade que eu vou ter nos produtos, ó. Sódio, 2, sódio, 2. Carbono, 1, carbono, 1. Oxigênio, cadê? Oxigênio, 3, oxigênio, 3. Hidrogênio, 2, hidrogênio, 2, tá? E cloro, 2. Cadê aqui meu pontinho? Cloro, 2. Tudo ok. Minha equação está devidamente balanceada. Coeficientes estequiométricos. Quais seriam, professora? Ó, coeficiente estequiométrico é o valor que tem antes a sua substância. Qual o valor que eu tenho antes do Na2CO3? Ninguém. Então, simboliza que eu tenho 1. Então, coeficiente 1. O número que eu tenho antes do HCl, 2. Então, coeficiente 2. O número que eu tenho antes do NaCl, 2. Então, coeficiente 2. O número que eu tenho antes da água, ninguém, então simboliza que tenho 1. E o número antes do CO2, ninguém, simboliza que eu tenho 1. Esses são os meus coeficientes estequiométricos da minha equação balanceada, tudo bem? Então, nós temos esses aqui. Agora, a gente vai fazer aqui outra. Ó, vamos lá. Fazer aqui novamente. Separa reagentes de produtos. Separei. E a gente vai ver aqui mais simples, ó, hidrogênio e cloro. Só tenho hidrogênio e cloro, hidrogênio e cloro. Hidrogênio, se vocês observarem aqui nos nossos reagentes, a gente tem 2, cloro a gente tem 2. No nosso produto, hidrogênio a gente tem 1, cloro a gente tem 1. O que eu tenho que fazer para igualar? Sempre começa por elemento diferente, no caso aqui é o cloro. Então, se eu tenho 2 nos reagentes e só 1 nos produtos, preciso igualar, coloco o coeficiente estequiométrico 2. Quando eu coloco esse coeficiente estequiométrico, gente, eu multiplico tudo que eu tenho. Então, 2 vezes 1 do hidrogênio, 2. 2 vezes 1 do cloro, a gente vai ter aqui 2 também, tá bom?
Então, a gente vai ter dessa forma. Segundo aqui, a gente vai ter, ó, reagentes e produtos. Reagentes a gente tem carbono, a gente tem hidrogênio, a gente tem oxigênio. Vamos ver a quantidade. Carbono a gente tem 2, hidrogênio a gente tem 6, oxigênio a gente tem 2, mais 1, 3. Então, a gente vai ter 3. Aqui a gente vai ter carbono, hidrogênio e oxigênio. Carbono a gente só tem 1, oxigênio eu tenho 2, mais 1, 3, hidrogênio eu tenho 2. Então, temos que igualar. Hidrogênio e oxigênio são os últimos. Entre eles dois, sempre o último é o oxigênio. Então, a gente vai aqui, carbono. Carbono eu tenho 2, nos meus produtos eu tenho que ter 2. Então, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2 aqui, 4 e 1, 5. Então, aqui eu vou ter 5 oxigênios. Agora, eu vou para o hidrogênio. Hidrogênio eu tenho 6, então aqui eu tenho que ter 6, mas eu já tenho 2. Então, eu tenho que colocar um valor que multiplicado por 2 dê 6. Se eu colocar 3, 3 vezes 2, 6, tá bom? Então, 3 vezes 2, 6, a gente vai ter 6 hidrogênios aqui. Só que lembra, 3 vezes 1, 3. 3 mais 4, a gente vai ter 7. 7 oxigênios. E aí, a gente vai ter que igualar a quantidade de oxigênio agora. Ó, tem um separado aqui e tem o 2 aqui. Qual o número multiplicado por 2 vai dar 3? Vai dar 6, perdão. 3. 3 vezes 2, 6. 6 mais 1 daqui, 7, tá? Então, aqui nós vamos ter 7. Então, se vocês observarem, estão iguais a quantidade, a gente balanceou aí duas equações. Vamos voltar para o conteúdo de estequiometria, tá? Regras gerais da estequiometria. A gente tem que seguir algumas regras. Primeiro, montar a reação, tá? Reação química balanceada. Segundo, identificar quais são as substâncias que estão envolvidas na minha reação, de quem a questão está se referindo, o que ela quer da questão. Terceiro, identificar a relação numérica que sempre acontece com os coeficientes estequiométricos. Quarto, montar a regra de 3, tá? E nessa regra de 3, a primeira linha são sempre os coeficientes estequiométricos e a segunda linha são sempre os dados que a questão nos forneceu, tá bom? A relação que a gente pode fazer são algumas. A gente pode ter relação entre mol, massa, átomos e moléculas ou volume, tá bom? Então, nós temos essa relação. Os cálculos estequiométricos, geralmente, eles envolvem número de mols, que são os nossos coeficientes estequiométricos, massa, que pode vir representada em grama, quilograma ou tonelada, pureza ou rendimento. Quando a gente fala de pureza ou rendimento, a gente vai estar falando de porcentagem, tá bom? Número de mols são os coeficientes estequiométricos. Não esqueçam. Isso aqui é um E. E massa, geralmente a questão nos fornece a massa molar das substâncias, tá bom? Então, a gente tem aqui um exemplo, ó. Os coeficientes de uma equação balanceada representam o número de mols dos reagentes e produtos. Eu quero que vocês entendam o seguinte, ó. Se vocês olharem, nossa equação aqui está balanceada. 2 alumínios, 2 vezes 3, 6, 6 bromos, 6 bromos. Então, a relação estequiométrica nada mais é do que pegar o seu coeficiente estequiométrico e relacionar com os participantes, tá bom? Então, aqui, ó, a gente pode dizer ó, que 2 mols de alumínio reage com 3 mols de bromo e reage com 2 mols de brometo de alumínio. Então, tem uma relação aqui, tem a minha primeira linha da regra de 3. Se a questão se referir à massa, gente, tá? A gente vai relacionar aqui, ó, as massas molares que a questão geralmente nos fornece. Observe que a questão aqui, no caso esse exemplo, não é uma questão, me deu a massa do alumínio 27 gramas por mol. Só que quantos mols eu tenho aqui? 2. Então, ó, eu tenho 27 gramas para 1 mol. Mas como eu tenho 2 mols, eu vou ter quanto? X. Então, a gente faz, ó, x vezes 1, x, aqui não é 2 gramas, e sim 27 gramas. 27 vezes 2, a gente vai ter 54 gramas. Então, eu posso dizer que 54 gramas de alumínio estão reagindo, ó,
Se bromo, 1 mol de bromo tem 80 gramas, 3 mols de bromo vão ter quanto? 240 gramas. E aqui, ó, brometo de alumínio, Al2Br3. A gente vai fazer o seguinte, AlBr3. O alumínio tem massa 27, mas o bromo tem massa quanto? 80. Só que eu tenho quantos bromos? 3. Então, 80 vezes 3 é o mesmo que 27 mais 240. Então, a massa molar do brometo de alumínio vai ser igual a 534, certo? Então, que 534, gente? 267 gramas. Se vocês observarem, a gente tem 2 mols de brometo de alumínio. E essa quantidade de gramas aqui é para 1 mol. Então, se a gente tem 2 mols, 2 vezes 267, a gente vai ter 534. Então, a gente vai ter aqui 534 gramas. Então, nós temos a relação tanto em mols, como nós temos a relação em massa, certo? E agora sim, a gente vai para um exemplo. Exemplo. Calcule a quantidade em gramas de água formadas na equação a seguir a partir de 1 grama de glicose. O que a gente vai fazer? Ó? Essa questão me forneceu a massa molar da glicose e da água. Então, nós temos nossa equação. Primeira coisa que a gente vai ver se a nossa equação está balanceada. Ó, 6 carbonos, ok. Reagentes e produtos. Hidrogênio, 6 hidrogênios, 6 vezes 2, 12 hidrogênios, 6 vezes 2, 12 hidrogênios, ok. Oxigênio. Oxigênio a gente vai ter aqui em 2 lugares. Então, a gente vai ter, ó, 6 oxigênios, 6 vezes 2, 12. 12 mais 6, 18. Então, 18 oxigênios. Nos produtos, 6 vezes 2, 12, mais 6 aqui, 18. Então, está balanceada a minha equação. Então, a gente pode dizer ó, que 1 mol reagem com 6, reagem com 6, reagem com 6, tá? Só que a gente tem que olhar quem são os participantes que a gente quer para a gente não confundir. Então, ó, calcule a quantidade em gramas de água formadas na equação a seguir a partir da glicose. Então, eu só quero saber de 2. Então, ó, a gente vai relacionar somente os coeficientes estequiométricos de 2. De quem? Glicose e água. Tá bom? Somente esses 2. Então, a gente tem que 1 mol de glicose reagem com 6 mols de água. Só que a questão quer saber quantidade em gramas. Então, ela quer massa. Se a questão quer massa, a gente tem que relacionar a massa, tá? 1 mol de glicose tem quanto em gramas? Ó, 1 mol de glicose tem 180 gramas. Então, é o mesmo que a gente dizer que os 180 gramas de glicose vão reagir com quanto? 1 mol de água tem 18 gramas, mas a gente tem quanto? 6 mols. Então, a gente tem 18 vezes 6, a gente vai ter uma quantidade de 108 gramas de água. Então, a gente vai ter aqui 108 gramas de água, certo? Então, nossa relação estequiométrica é essa. 180 gramas de glicose reage para formar 108 gramas de água. A questão quer saber só 1 grama de glicose. Então, a gente coloca aqui abaixo da glicose. 1 grama de glicose reage para formar quanto? Não sabemos. X aqui vai ser, ó, 180 vezes X, 180x vai ser igual 1 vezes 108, 108. Isolamos X, a gente vai ter 108 dividido por 180, que a gente vai ter um valor igual a 0,6 gramas de água. No caso, essa é a nossa resposta certa. Bom, espero ter deixado um pouco mais claro, espero ter desmistificado esse negócio que estequiometria é difícil, tá? Espero que vocês tenham entendido e na próxima aula a gente vai resolver algumas questõezinhas sobre isso. Então, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.